Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, caso são Brady's. Tio Spook aqui novamente. Tá muito quente aqui, eu tô com meu ventilador. Pode ser que dê interferência, mas essas são as únicas condições realmente que eu consigo gravar vídeo pra vocês, tá? Tava 30 graus agora há pouco, são 8 horas da noite com 30 graus. Tá difícil, o quarto fica muito quente, mesmo com a porta aberta, não dá. Eu transpiro horrores. Janela aberta não dá porque passa ambulância, helicóptero, passa a NASA, passa o Capitão Planeta e aí atrapalha na hora de falar. Então sempre tem alguém que reclama, o áudio tá uma bosta. Vamos lá, vamos bater um papo. É importante a gente discorrer sobre alguns temas, sobre como a gente está tendo a banalização da religião, principalmente no TikTok. E tem gente que leva essa merda a sério, né? Mas vamos lá. TikTok é uma palhaçada, é um negócio de entretenimento chinês. O problema é quando a gente tem a prostituição de ensinamentos dentro da plataforma. E aquela coisa, né? A cada tibum que alguém dá numa piscina, a água vaza sempre para o espaço do outro. É igual quando você está numa praia, passeando, andando na areia, e você toma uma bolada daqueles caras que ficam jogando squash na areia. Mas é assim que funciona. Quando a gente fala, então, sobre religiões, a gente tem que entender o seguinte. Parece que as pessoas, elas não pesquisaram as religiões para entender que cada religião, ela surge em um período no mundo. Cada religião está atrelado a princípios de eto, mito e rito. Então elas têm uma constituição baseada em uma ética e moral, tem uma constituição baseada em um mito, em acreditar em algo metafísico, ou acreditar em seres, ou acreditar em figuras que compõem, então, anjos, deus, fadas, gnomos, elfos, trolls. São criaturas, deuses, são seres mitológicos criados que não existiram e nunca existirão, pois fazem parte de uma constituição, de uma lenda, de uma história, de um mito, uma mitologia, ok? E o rito, que envolve claramente todas as cerimônias que estão atreladas a tais religiões. Nós estamos falando academicamente, cientificamente, dentro de como são os estudos acadêmicos das crenças. Então você tem o judaísmo, você tem o islamismo, você tem obviamente a Igreja Apostólica Tradicional Romana, que depois tem as vertentes ortodoxas e neopentecostais. Aí depois você tem o budismo, você tem o hinduísmo, você tem outras religiões que surgiram e que acabaram morrendo no mundo. Aqui no Brasil nós temos o espiritismo, né? Porque o espiritismo na França perdeu muito sua força e ganhou força aqui no Brasil e no México. Eles têm a vertente, a Santa Muerte e as práticas espirituais também fortes. Deixa eu pegar minha água. Mas todas elas se enquadram dentro desse princípio histórico de como surgiram. Então nós temos que olhar para elas sobre essa ótica de como acontecem então os estudos e o porquê de cada crença. Quando surge então o cristianismo ele advém obviamente dos primeiros povos cristãos que eram antigos judeus. Pois quando acontece a conversão feita pelo João Batista para que certos judeus pudessem então sair para se converter ao cristianismo, ou mesmo os pagãos se convertendo a uma nova religião que seria o cristianismo, ou aos dizeres e os ditames de Cristo, para que então acontecesse a tomada de Jerusalém, a retirada dos imperadores, toda a retirada dos soldados romanos das terras, cria-se então por Paulo o início da Igreja Apostólica Romana com o acolhimento dessas primeiras comunidades cristãs, que estavam ali perdidas, espalhadas em certos territórios. Esses caras, eles tornam-se então praticantes do discurso de Paulo e de uma igreja, o qual 85% do Brasil é. Se você é católico, cristão, e se autodenomina cristão, eu queria entender por que você então vai para o espiritismo. Por que você vai para o budismo e usurpa as práticas budistas? Por quê? A sua religião não é boa o suficiente para você? A sua religião não lhe completa? A sua religião não lhe dá aquilo que você precisa? Se a resposta for não, o que você está fazendo da sua vida?
Veja, eu tive uma jornada muito legal de estudos sobre as religiões, a qual eu participei das religiões. Eu fui para o judaísmo. Eu namorei uma judia, frequentei a sinagoga, comprei livros judeus, comecei a estudar o hebraico, comecei a fazer as práticas dentro do judaísmo, frequentei então casas de judeus, eu comecei a me relacionar com o judaísmo. Mas eu me deparei com uma grande barreira. Eu não sou judeu. Eu não tenho sangue judaico. Eu não tenho como seguir os ensinamentos. Eu me afasto. Mas, infelizmente, houve um surgimento de uma ramificação do judaísmo, que é o judaísmo messiânico, que parte então a acreditar que, não, a gente não pode ser judeu, então a gente vai criar um judaísmo à parte. E deturpam completamente os ensinamentos dos próprios radicíssimos, onde eles passam a acreditar, por exemplo, que existe uma representação, sim, de uma figura que é o Deus na Terra, o Salvador, coisa que os hebreus não acreditavam. Então, assim, há uma deturpação da própria religião. E quem deturpou? O cristão. O cristão foi lá e se tornou-se, então, um novo judeu, sendo que não são reconhecidos pelo próprio judaísmo. Eu, infelizmente, nesta vida, eu conheci um estelionatário que se transveste de judeu, faz práticas ilegais de um judaísmo que ele adquiriu não sei aonde, para vender trabalho de amarração amorosa. Isso para mim é um estelionatário. Ele deturpa um ensinamento, ele se profana, se perfaz como então um religioso, coisa que ele não é, para vender então pactos. Eu acho triste isso. E ele é cristão. Judeu não transita em outras religiões. O judeu ele é ortodoxo, tradicional, ele segue o judaísmo. Quando você vai para o islamismo não olha nem para o lado. O islamismo ele segue a sua prática. Ele não vai para o judaísmo, não vai para o budismo, ele não vai para nenhuma outra ramificação. Ele segue puramente e piamente o islamismo. Quando você vai então para o budismo então ele surge do hinduísmo. Siddhartha Gautama era hindu. Ele advém de uma família hindu. Quando ele então percebe certas situações na vida, sofrimento, dor, ele sai do templo onde ele morava, ele começa a ensinar as pessoas por meio de sua percepção sobre a vida. E ele começa então a criar formas de ajudar a população. Foram milhões de formas que ele criou para poder fazer com que um pescador, um comerciante, um agricultor, um grande sábio, um professor ou mesmo um morador de rua tivessem um pequeno aprendizado para que pudessem então mudar sua forma de vida. Por que eu coloquei tantas profissões diferentes e modos de vida diferentes? Porque ele criou linguagens específicas para chegar nas pessoas. Cada pessoa entende de uma maneira. Muito bem. Quando ele morre, há uma separação entre o conhecimento. Alguns querem continuar o ensinamento, outros querem manter somente o ensinamento daquele período. E há então toda uma ramificação. Por isso que existe o budismo tibetano, o zen, o chinês, o tailandês, o vietnamita e outros budismos. Eles se comunicam? Não. O zen não conhece nada do budismo tibetano. Nada. Absolutamente nada. O budismo tibetano é mais completo e mais complexo em termos de meditação e informação. Eu sei, porque eu obviamente transitei em alguns budismos e obviamente eu li todos os livros da Monja Coen e trouxe os livros para vocês. Então nós temos um grande problema. Por quê? Porque há uma deturpação no TikTok das religiões, onde pessoas dizem que quem criou o Om foi Deus e Deus transita no budismo. Isso foi o que me falaram. Se realmente esse elemento existe, e se essa frase realmente for real dentro do TikTok, nós estamos diante de um estelionatário. Por quê? O budismo não acredita em Deus. Não existe Deus no budismo. O mantra Om não significa nada no budismo. O mantra Om foi criado para o hinduísmo e não para o budismo. O budismo, ele anula completamente o hinduísmo quando sai do Mahayana para o Vajrayana.
O Theravada ainda tem indícios das práticas hindus, mas para o budismo nada significa o mantra Om. Nada. Nada. Eu estou inserido dentro do budismo desde 2007. O Om não significa absolutamente nada. Todos os praticantes budistas sabem disso. Nós estamos falando de praticantes que se converteram ao budismo. No caso, eu tive a conversão. No judaísmo, o judaísmo é para judeus. O islamismo é para muçulmanos. O hinduísmo é para hindus. Cristianismo é para cristão. Quando eu busco anular completamente a minha identidade, eu bato no templo budista e eu falo, eu não acredito mais em nada, eu não possuo mais viés e eu estou aberto a totais ensinamentos dos lamas, dos monges e dos tulkus, automaticamente o budismo fala, então você vai fazer a sua prática de batismo aqui, você vai se converter, você vai se iniciar, você vai realmente se tornar um praticante budista. Você aceita? Aceito. Eu anulo completamente tudo do meu passado para entrar no budismo e ficar respirando unicamente o budismo. Mas as pessoas não fazem isso e nunca entenderam que eu fiz isso. Isso é religião, isso é devoção, isso é respeito. Isso é seguir uma religião que realmente me acolhe e atende todas as minhas necessidades em vida. Eu não prostituo ensinamentos, eu não ensino coisas que não devem ser ensinadas, eu só indico caminhos. Pessoas que não são budistas não meditam. É simples. Eu sempre falei isso, sempre expliquei isso. As pessoas não entendem. O budismo é para budistas. Quando eu falo para as pessoas não é para comprar livros budistas, é porque existe um disclaimer no livro, que aquele livro é somente para praticantes budistas. Sinto, mas as pessoas prostituem ensinamentos e transformam a religião no comércio. Religião não é comércio. Religião é respeito. Religião é você realmente se tornar praticante de uma única e exclusiva crença e seguir em frente naquela única e exclusiva crença. Eu não sou cristão, não transito em centro espírita, não frequento lojas esotéricas ou místicas, eu sou praticante do budismo tibetano. Eu fui cristão, eu frequentei centro espírita e fui membro de ordens esotéricas. Quando eu me deparei com o budismo, eu falei, acabou tudo. É aqui que eu vou ficar até o resto da minha vida. Não existe universalidade das religiões. As religiões não se comunicam. As religiões surgiram em cada época diferente, com os seus princípios, com as suas éticas, sua moral, com os seus mitos, com suas estruturas. A gente tem que olhar para as religiões sobre uma ótica de estudo e aprendizado, pois elas detêm um estudo cultural importante para entendermos, dentro de uma sociedade daquela época, o que aconteceu. O que realmente foi de uma influência religiosa, como a sociedade se comportou, como as estruturas econômicas se surgiram, como realmente a igreja, por exemplo, alavanca uma estrutura enorme que foi o próprio papado. Claro, com muito sangue, mas se ergueu. Nós temos que estudar os porquês da história para entender as religiões. As pessoas não fazem as pesquisas, não entendem. Aí vai no TikTok, tem uma pessoa prostituindo os ensinamentos, falando que o Om é divino, é de Deus e está no budismo. O budismo é não teísta, o Om não transita no budismo como um todo, não tem significação nenhuma, nem significado nenhum, e ele advém do hinduísmo, que antecede o budismo. Então nós estamos diante de uma comédia. E é o que eu falo para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado qual é a fonte de pesquisa que nós utilizamos. Outro dia, teve lá o vídeo do clone que ele fala sobre evocação do demônio. Muito bem, eu trago um livro cristão. O demônio é cristão, utilizado na Igreja Católica, fundamentado dentro da própria instituição religiosa,
como um inimigo, então, de Deus. Deus transita na igreja, transita no judaísmo e no islamismo. Ok? Um Deus é diferente no judeu, um Deus diferente no islã e um Deus diferente no cristianismo. Então tem o inimigo dele, que é o diabo. Eu vou e mostro. E isso daqui significa um livro cristão, escrito por um cristão, sobre a ressignificação do diabo. Aí vem uma menina de 12 anos de idade e diz que eu estaria, então, tendo preconceito religioso, utilizando-se de uma outra religião, indo contra a religião dela. O livro é cristão, escrito por um cristão, para falar que não existe o diabo, utilizando a fonte dos maiores teólogos do mundo, teólogos cristãos, para então dizer que o diabo não existe. Que religião que eu estou rebatendo? Eu usei um livro budista? Não. Eu usei um livro judeu? Não. Eu usei um livro islâmico? Não. Eu usei um livro egípcio? Não. Eu usei um livro nórdico? Não. Eu usei um livro africano? Não. Eu usei um livro cristão para dizer que não existe o diabo da igreja. Quando uma pessoa chega para mim e fala, você acredita em Deus? Não. Você pode refutar Deus usando o budismo? Não. Por quê? Porque as religiões não se conversam. Eu não posso sobrepor o budismo ao seu cristianismo. Mas eu posso usar autores clássicos do próprio cristianismo para refutar o seu cristianismo. A internet é muito complicada para você aprender qualquer coisa. É por isso que eu só indico caminhos. Só caminhos. Quer aprender sobre o judaísmo? Vá até uma sinagoga, vá até um centro de estudo judeu e fala, oi, tem como eu conversar com alguém a respeito do judaísmo? Ok? Quer aprender sobre o centro espírita? Sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, o espiritismo? Vá no centro espírita. Vá na Umbanda, na Quimbanda, do Candomblé e fala, oi, eu gostaria de vivenciar o que é o espiritismo. Quer aprender sobre o cristianismo? Você vai se lascar, porque existem ramificações complexas da Igreja Tradicional Apostólica Romana, junto com as ortodoxas, o neopentecostal, literaturas fundamentalistas, literaturas liberais, que vão embaralhar muito sua cabeça. Mas o fundamentalismo, infelizmente, impera no Brasil, o que dificulta ainda mais o acesso à verdade. Pois existe uma verdade dentro do cristianismo e não dentro de outras religiões para enxergar a sua. O que essa menina, infelizmente, não entendeu. Mesma coisa no Islã. O Islã é mais complexo, mais fechado. Você vai chegar lá e fala, oi, queria estudar sobre o islamismo. Você vai ter acesso, mas é complicado, não é tão simples assim. Não é no TikTok que você vai aprender. Não é. Você tem que sair da sua zona de conforto e ir atrás. Eu fiz isso ao longo de 30 anos da minha vida. E não me arrependo, porque foram aprendizados incríveis para entender realmente o que é a prática de tais religiões, o que estava por detrás de tais religiões. De coração. É necessário. Infelizmente, nós temos pessoas prostituindo os ensinamentos. Com relação, obviamente, à meditação, eu já falei, já cansei de falar, que cristão não medita utilizando práticas de mantras tibetanos ou qualquer outros mantras utilizados, nem por hindus. Mas as pessoas querem e querem e querem. Eu sinto muito. Lavo as minhas mãos a partir de hoje. Eu não compactuo com isso. Dentro do budismo, as pessoas não têm a menor ideia, mas você vê o cara sentado meditando, você fala, cara, que legal, o que ele está fazendo? Quero fazer também. Aí o cara fica sentado, fica brincando ali. Om, om, om. Não tem nexo. Você não sabe o que o cara está fazendo. Primeiro que a postura dele é uma postura que você não sabe. Segundo, que você não sabe o mantra que ele está repetindo. Não é o Om. O Om não transita no budismo tibetano. Tá? Vai muito além disso. As práticas do budismo tibetano vão muito além disso. Muito além.
E a visão, o que ele está visualizando, você também não tem a menor noção disso. Infelizmente, outro dia eu escutei um cara que fico impressionado com a tamanha ignorância de um ser humano, falando que os monges, eles pegam o japamala deles e entram 108 contas e entram em meditação profunda. É uma total imbecilidade. No budismo tibetano, nós temos as práticas preliminares que chama Nondro. O Nondro, eles são as práticas preliminares onde você faz 100 mil acumulações de mantra. 100 mil. O segundo Nondro, você faz 1 milhão de acumulações de mantra. 1 milhão. Eu terminei o segundo Nondro. 1 milhão. Onde está o 108 do cara? Eles não fazem 108, eles repetem 1 milhão. Eu tenho uma prática, um outro Nondro que eu adquiri, que são 1.300.000 repetições de mantra. Eu detesto gente que acha que tem lugar de fala sobre a religião alheia, sendo que ele nunca transitou, nunca entrou num templo budista para predeterminar o que é aquilo. Então, assim, a gente vive num mar de idiotices e de irresponsabilidade sobre as crenças. Essas irresponsabilidades, elas são de pessoas estelionatárias que prostituem ensinamentos, que comercializam ensinamentos, que saem por aí ensinando o que elas querem sem ter nenhuma responsabilidade, sem nem ter passado por esses ensinamentos, nem ter recebido realmente os ensinamentos de uma maneira correta por uma autoridade dentro de cada religião. Eles transformam o TikTok, transformam o YouTube, transformam o Facebook, transformam as redes sociais em um grande comércio e se autodenominam mestres. Veja, outro dia veio um rapaz e escreveu para mim: "Poxa, mestre, muito obrigado pelos seus ensinamentos." Eu falei: "Eu não sou mestre, eu não tenho mestrado. Quando eu tiver mestrado, aí você pode me chamar de mestre. Eu não tenho mestrado. Eu não sigo títulos desse tipo. Eu sou um professor de ensino religioso, pois eu tenho docência em ensino religioso. Eu tenho docência, eu tenho certificado de pós-graduação em docência e ensino religioso, bem como eu tenho pós-graduação em neurociência. Logo mais eu vou ser um cientista das religiões, pois eu vou tirar o certificado de ciências das religiões." Então, assim, na vida a gente precisa ter certificados para poder se autodenominar alguma coisa. Caso contrário, se eu não tenho certificados que comprovem a minha autoridade, eu sinto. Eu não sou aquilo que vocês querem que eu seja ou que outros então vêm me criticar. Ah, o cara se acha mestre. Eu não tenho mestrado, eu não posso me achar alguma coisa que eu não tenho certificados. Por último, doenças relacionadas às práticas meditativas. Existem, e muitas. Eu já falei para vocês, existem certas síndromes e doenças que são despertadas por práticas feitas de uma maneira irregular. Infelizmente temos. Nós temos as síndromes criadas. Quando o hinduísmo desenvolve então suas práticas de yoga, é criada para hindus. Pois advém de um povo, de uma história, de seu desapego e da sua necessidade dentro de seus deuses. O hinduísmo tem deuses. Você acredita em um deus, e eles acreditam em diversos deuses. E aí? Vai contra você, cristão? Não vai? Mas você mesmo assim quer fazer a prática. Muito bem. Nós temos Hatha Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, Kundalini Yoga e Tantric Yoga. Cada uma dessas práticas envolvem pranayamas, posturas, mudras, práticas de exercícios físicos antes e depois dos exercícios, ligados a tais métodos de meditação. Você sabe disso? Não. Precisa ter uma purificação do corpo? Precisa. Você sabe disso? Não. O que acontece quando a gente joga um pedaço de carne numa cerca elétrica? Dá curto. É a mesma coisa que acontece quando você faz práticas de yoga ou de meditação, sendo que você não tem a devida instrução, o devido professor, a devida inserção na cultura que aquela prática advém. E o que acontece com você?
depressão, traumas, fobias, vícios, transtornos, desequilíbrios mentais, desequilíbrios emocionais. Porque você não recebeu a devida instrução e você não é hindu. Quando eu me converto no budismo tibetano, eu começo a ter os primeiros ensinamentos. Eu tenho que fazer exercícios físicos para desbloqueio de energia, eu tenho que fazer certas práticas diárias, eu tenho que fazer todo um processo de aberturas de altares, eu tenho que fazer cerimônias em casa, tem vários processos. É uma vida, não é uma prática momentânea. O budismo é uma vida. Não transformem algo tão nobre em algo prostituído. Não transformem uma religião tão bonita em algo banalizado porque vocês assim o querem. Novamente, as religiões têm toda uma devida importância. Fatores históricos, políticos, econômicos, sociais inseridos em cada fenômeno religioso visto. Nós não estamos falando de fenômeno de homem que voa, homem que anda sobre as águas, homem que faz chover peixe. Nós estamos falando de fenômenos, sejam políticos, econômicos ou sociais, relacionadas à religião dentro daquele território. Então, isto deve ser estudado, analisado e buscar realmente dentro de vocês qual a verdade que você quer seguir. Cada caminho é um rio. E esse rio vai seguir sem olhar para o lado. Você vai descer o rio e você vai seguir em frente. Não olhe para a religião do amiguinho, não olhe para a prática do amiguinho. Siga aquela religião que você acredita, pois aquela é a sua verdade. Infelizmente, nós temos místicos e esotéricos. Os místicos e esotéricos, eles surgem para demonstrar a incapacidade de um indivíduo de seguir uma religião. Quando o indivíduo ele não segue realmente uma religião, ele se torna um místico, aquele que profana, aquele que deturpa, aquele que pega os ensinamentos, ressignifica, comercializa e destrói a crença alheia. A Ordem Rosa Cruz. Ordem Rosa Cruz, antiga e mística, antiga Ordem Rosa Cruz, criado por Christian Rosenkreuz. Foi um cara que foi até o Egito, pegou todos os ensinamentos dos egípcios, levou para a Europa e criou uma ordem esotérica, utilizando-se de princípios da egiptologia, de astrologia, princípios religiosos que ele foi pegando e constituindo para uma ordem que ele assim o faz. É simples. Ele tira as coisas e ressignifica e comercializa. Ele cria, então, um esquema onde as pessoas têm que pagar seus ensinamentos para poder subir a pirâmide. É legal? É, mas saiba que você está lidando, então, com uma ordem esotérica que não segue, então, uma religião. Ele pega o que ele quer e ressignifica. O Espiritismo fez isso. Kardec, ele ressignificou muitos ensinamentos de outras religiões para então colocar o que ele achava que era. Ele ressignifica. Então você pega certos livros de Kardec e você percebe textos de outras religiões, os quais ele utilizou-se. Há uma ressignificação. As religiões mais tradicionais, mais antigas, hinduísmo, budismo, cristianismo, o judaísmo, o islamismo, eles mantêm o seu foco. O budismo, que tem o seu laço ainda com o hinduísmo, ele se separa a partir do Mahayana para o Vajrayana, onde cria-se então a sua total independência. O que eu falo para vocês é, o caminho está à frente. É só vocês saírem, estarem inseridos na religião que realmente atende à necessidade de vocês, e a partir desse momento, vocês vão estar então sob respaldo de uma autoridade religiosa. Novamente, a igreja, o cristão, sejam as religiões ortodoxas e neopentecostais, não tem conhecimento sobre o Islã, que o Islã não fala sobre o judaísmo não fala sobre o budismo.
cada um fica na sua linha, cada um fica no seu quadrado, pois elas são antigas e tradicionais. Eu estudei religiões por 30 anos e eu precisei saber qual atendia às minhas necessidades para a minha conversão. Eu não sou tradicional de berço budista, mas existem budistas no Brasil que são tradicionais de berço, tá? Eu tive que fazer este vídeo para mostrar para vocês que nós estamos tendo uma época de prostituição das religiões e há problemas sérios com relação a isso. Nós temos que seguir diretrizes, temos que respeitar a estrutura das religiões, temos que entender as religiões para, sim, poder seguir um rio que atenda às minhas necessidades. Ok? Tome muito cuidado com estelionatários da internet, estelionatários do TikTok, estelionatários do Facebook, que prostituem ensinamentos. É isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Os verdadeiros ensinamentos, eles são passados pelos líderes religiosos de cada religião. Líderes, lamas, tulcos, radicíssimos, padres, pastores que são, então, que advêm de estudos de teologia, de faculdades de teologia. Faculdades de teologia, com diplomas registrados e certificados pelo MEC. Aí sim, tá? Então é isso. Eu agradeço de coração a todos vocês, tá? Por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, porque eu sou profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em algum desses linkzinhos e vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.